Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de localização do coração e ciclo cardíaco. O coração está localizado no tórax, entre os dois pulmões, numa região chamada de mediastino médio. O coração, conforme nós podemos ver nessa figura, está envolto por um saco fibroso chamado de pericárdio. Vamos ver a respeito do pericárdio. Esta figura mostra um coração, a ampliação do coração, e perceba nessa figura o pericárdio, um saco que está envolvendo o coração. Esta figura é muito interessante, uma vez que permite que nós conheçamos o pericárdio fibroso e também o pericárdio seroso. Essas são as duas camadas do pericárdio. Enquanto que o pericárdio fibroso é a camada mais externa, formada por um saco inelástico de tecido conjuntivo denso e que tem como função evitar a hiperdistensão do coração, o pericárdio seroso é a camada mais interna. E veja um detalhe: o pericárdio seroso é subdividido em duas outras camadas. As camadas do pericárdio seroso são uma camada parietal e outra camada visceral. A camada parietal do pericárdio seroso fica em contato com o pericárdio fibroso. Portanto, no pericárdio seroso, a camada parietal é a mais externa e está em contato com o pericárdio fibroso. Já a camada visceral do pericárdio seroso é a camada mais interna, e esta camada está em contato com o epicárdio. O epicárdio é a camada mais externa do coração. Veja um detalhe: entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal existe um espaço. Este espaço entre a camada parietal e a camada visceral do pericárdio seroso recebe o nome de cavidade do pericárdio. E essa cavidade é preenchida por um líquido, o líquido pericárdico. A função do líquido pericárdio é de lubrificação. Nós vamos ver que o coração apresenta movimentos de sístole e de diástole, de contração e de relaxamento. Durante esse movimento, este líquido contido no interior da cavidade pericárdica lubrifica as camadas do pericárdio seroso e isto evita o atrito entre essas camadas. Vamos ver o fluxo sanguíneo no interior do coração. O coração, conforme nós já vimos, é dividido em duas metades. Uma metade do lado direito e outra metade do lado esquerdo. Vamos ver isso nesta figura. O coração pode ser dividido em duas metades. Uma metade do lado direito e outra metade do lado esquerdo. Sabemos que, no lado direito, apenas transita no interior do coração sangue rico em CO2. Já no lado esquerdo do coração, sempre transita sangue rico em oxigênio. Os ventrículos estão separados por uma parede muscular, o septo interventricular. Antes de falarmos do ventrículo, vamos relembrar que o coração é dividido em 4 câmaras cardíacas. As câmaras cardíacas superiores recebem o nome de átrios. O átrio direito, o átrio esquerdo. Já as câmaras cardíacas inferiores recebem o nome de ventrículo. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Não há comunicação entre o ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo.
Isto porque, separando essas duas câmaras cardíacas, encontra-se um septo, uma parede muscular densa, o septo interventricular, que separa ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo. O mesmo ocorre entre os átrios. Não existe uma comunicação entre o átrio direito com o átrio esquerdo. Isso porque, também separando o átrio direito em relação ao átrio esquerdo, encontra-se uma parede, um septo, o septo interatrial. Por outro lado, existe comunicação entre os átrios com os ventrículos, respectivamente, uma comunicação do átrio direito com o ventrículo direito e também uma comunicação do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Por isso, existem as válvulas atrioventriculares. Essas válvulas estão guarnecendo a comunicação entre o átrio com o ventrículo. E, além disso, as válvulas atrioventriculares possibilitam o fluxo de sangue sempre dos átrios em direção aos ventrículos. O que acontece? A válvula atrioventricular do lado direito recebe o nome de tricúspide. Esta válvula abre, permitindo o fluxo sanguíneo do átrio direito para o ventrículo direito. Porém, a mesma válvula fecha, impedindo o refluxo de sangue do ventrículo direito para o átrio direito. O mesmo ocorre do lado esquerdo do coração, porém a válvula que está localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo recebe o nome de bicúspide ou mitral. Esta válvula, da mesma forma que nós já vimos anteriormente, permite o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso porque esta válvula abre, permitindo a passagem de sangue. Porém, também essa válvula vai fechar, impedindo o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. De forma semelhante, ocorre o funcionamento das válvulas semilunares. Essas válvulas estão localizadas na base do tronco pulmonar ou também na base da artéria aorta. As válvulas semilunares têm como função direcionar o fluxo de sangue dos ventrículos para as artérias. Então vejamos, quando o sangue chega aos ventrículos, obviamente esse sangue vai sair do coração. Como que esse sangue sai? Por meio da contração dos ventrículos, que vai fazer uma pressão e impulsionar o sangue para fora do coração. O sangue só pode sair do ventrículo direito para o tronco pulmonar, ou do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Mas conforme nós já vimos, na base dessas artérias existem válvulas chamadas de válvulas semilunares. Essas válvulas, quando ocorre a contração dos ventrículos, elas abrem, permite o fluxo de sangue para dentro do tronco pulmonar ou para dentro da artéria aorta, e quando os ventrículos relaxam, essas válvulas fecham, evitando o refluxo de sangue, ora para o ventrículo direito, ora para o ventrículo esquerdo. Então veja só, a função das válvulas, seja a válvula atrioventricular ou a válvula semilunar, é direcionar o sangue e evitar o refluxo do sangue. O coração vai impulsionar o sangue várias vezes por minuto, o que nós chamamos de ciclo cardíaco.
O ciclo cardíaco se refere, então, ao padrão repetitivo de contração e também de relaxamento do coração, sendo a fase de contração chamada de sístole e a fase de relaxamento chamada de diástole. O coração possui uma ação de bombeamento em duas etapas. As contrações dos átrios direito e esquerdo ocorrem quase que simultaneamente. Então vejamos, os átrios contraem, os átrios entram em sístole quase que imediatamente. Já os ventrículos, olha o que acontece. As contrações do ventrículo direito e esquerdo ocorrem de 0,1 a 0,2 segundos mais tarde. Então vejamos, vamos supor que a minha mão esquerda seja os átrios, a minha mão direita seja os ventrículos. O que vai acontecer? Sístole atrial, enquanto que os ventrículos estão em diástole, estão relaxados. Logo após que termina a sístole, ocorrerá a sístole ventricular. E este padrão vai repetir ao longo de cada ciclo cardíaco. Então, primeiramente, sístole atrial, seguida de uma sístole ventricular. E este movimento é repetitivo. Vamos falar agora a respeito do enchimento dos átrios e como isso interfere no ciclo cardíaco. Durante o tempo que tanto os átrios quanto os ventrículos estão relaxados, o retorno de sangue venoso enche os átrios. Vejamos isso nessa ilustração. Já sabemos que do átrio direito desembocam duas veias, veia cava superior e veia cava inferior. Essas duas veias têm como função levar o sangue de todo o corpo para o átrio direito. O átrio esquerdo recebe o sangue provindo do pulmão ou dos pulmões. Isto porque no átrio esquerdo desembocam 4 veias pulmonares. Essas veias pulmonares trazem o sangue já oxigenado dos pulmões. Este retorno venoso faz com que os átrios se encham. Vejamos que, com o aumento da pressão resultante nos átrios, isso faz com que as válvulas atrioventriculares se abram e o sangue flua dos átrios para os ventrículos. Então veja um detalhe interessante que está nesta afirmação. Com o enchimento dos átrios, isso vai gerar uma pressão do sangue. A própria pressão é a responsável pela abertura das válvulas atrioventriculares. Estima-se que os ventrículos estejam aproximadamente 80% cheios de sangue, mesmo antes dos átrios se contraírem. Olha esse detalhe também, pessoal. O sangue que chegou no átrio direito e no átrio esquerdo exerce uma pressão. Esta pressão abre as válvulas atrioventriculares. Abrindo as válvulas atrioventriculares, ocorrerá o fluxo sanguíneo dos átrios para os ventrículos. Somente após cerca de 80% dos ventrículos estarem preenchidos de sangue que vieram dos átrios, é que vai ocorrer a contração, a sístole atrial. Isso aqui pode gerar uma pergunta bem interessante que nós vamos responder no final dessa videoaula. As contrações dos ventrículos ejetam aproximadamente 2/3 de sangue contido nele. Então o que acontece agora? O sangue saiu do átrio, chegou no ventrículo. No ventrículo, este sangue vai ser expulso do coração. Como que ocorre essa expulsão? Por meio da sístole ventricular. Já vimos que,
quando ocorre a sístole ventricular, do ventrículo direito, o sangue vai ser direcionado para o tronco pulmonar. Do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser impulsionado para a artéria aorta, mas não todo o sangue que está contido no interior do ventrículo sai dessa câmara. Cerca de apenas 2/3 do sangue sai do ventrículo e vai em direção à artéria. E permanece uma quantidade de sangue no ventrículo. A quantidade de sangue é denominada de volume sistólico, deixando 1/3 aproximadamente de sangue do volume inicial nos ventrículos com o volume sistólico final. Vamos ver agora os esqueminhas mostrando a abertura das válvulas atrioventriculares. Vimos então que o retorno venoso faz com que ocorra o enchimento de sangue nos átrios. Este sangue vai exercer uma pressão que vai permitir a abertura das válvulas atrioventriculares. Primeiramente, ocorrerá a abertura da válvula tricúspide. A abertura da válvula tricúspide faz com que ocorra o direcionamento do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Imediatamente após, ocorre a abertura da válvula bicúspide. A abertura da válvula bicúspide permite o direcionamento do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo do coração. E o que vai acontecer? Imediatamente após a abertura das válvulas, ocorre a contração do átrio. Porém, conforme nós vimos, quando ocorrer a contração do átrio, cerca de 80% dos ventrículos já estão preenchidos de sangue. Para evitar o refluxo de sangue dos ventrículos em direção aos átrios, ocorrerá, após o enchimento dos ventrículos, o fechamento das válvulas atrioventriculares, tanto da tricúspide quanto também da bicúspide. Isto vai impedir o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios. Vamos ver agora uma animação a respeito da movimentação das válvulas atrioventriculares. A ilustração representa um coração e as câmaras cardíacas internas. As câmaras superiores são os átrios, enquanto que as câmaras cardíacas inferiores são os ventrículos. Vamos ver que com o retorno venoso ocorrerá o enchimento dos átrios. Este sangue vai exercer uma pressão que, por sua vez, vai abrir a válvula atrioventricular direita. A válvula atrioventricular direita é a tricúspide. Isto vai permitir a movimentação do sangue do átrio em direção ao ventrículo direito. Imediatamente após, inicia a sístole atrial, a contração do átrio, que vai ejetar cerca de 20% de sangue adicional no interior do ventrículo. O mesmo vai acontecer no lado esquerdo do coração. A pressão sanguínea no interior do átrio esquerdo faz com que ocorra a abertura da válvula atrioventricular esquerda, a bicúspide. Isso vai permitir o fluxo de sangue do átrio em direção ao ventrículo esquerdo. Lembre que logo após ocorre a sístole atrial, a contração do átrio. Agora que tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito estão preenchidos de sangue, ocorrerá o fechamento das válvulas atrioventriculares. Este fechamento impede o refluxo de sangue. O sangue presente agora nos ventrículos serão direcionado para as artérias, sendo que no ventrículo direito ocorrerá o direcionamento do sangue
para o tronco pulmonar e do tronco pulmonar para a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, e do ventrículo esquerdo o sangue é direcionado para a artéria aorta. Vamos rever a animação da movimentação das válvulas atrioventriculares. Bom, eu fiquei devendo para vocês a resposta da importância da contração dos átrios para a injeção do sangue. Para isso, nós vamos falar a respeito da fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma condição na qual as células musculares dos átrios contraem de forma desorganizada e isso vai impedir a sístole atrial. Então veja bem, na fibrilação atrial está sim acontecendo contração das fibras musculares do coração. Porém, essa contração é desorganizada e essa desorganização impede a sístole atrial. Vejamos, os estudos mostram que o sangue suprido pela contração dos átrios não parece ser essencial para a vida. Isto porque os resultados mostram que a taxa de mortalidade entre as pessoas idosas com fibrilação atrial não parece ser mais elevada do que aquela que ocorre entre as pessoas que possuem os átrios funcionando em condições normais. Porém, a fibrilação atrial apresenta algumas consequências. A principal consequência que mostram os estudos é que as pessoas com fibrilação atrial fadigam com mais facilidade durante o exercício, porque o menor enchimento dos ventrículos compromete a capacidade do coração de aumentar suficientemente o seu débito durante o exercício. Então veja só, há sim uma consequência da fibrilação atrial, porém parece que a pessoa não vai morrer por causa da fibrilação atrial. Gente, a respeito da localização do coração e também do ciclo cardíaco, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Muito obrigado por chegar até aqui. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e nos vemos em breve.